Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor João, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de história aqui pelo Colégio Seduca Journey. O assunto desse vídeo é a era dos descobrimentos. Tá? A gente já viu no vídeo passado o porquê que as grandes navegações aconteceram, todas as motivações políticas, as motivações econômicas também. A busca das especiarias, novas rotas de comércio. A gente viu também por que Portugal saiu na frente aí na época das grandes navegações. E a gente vai começar a ver então, no vídeo dessa semana, o resultado disso tudo. O que as grandes navegações fizeram acontecer no mundo? A gente vai ver então justamente que a partir das grandes navegações começou um grande período da história da humanidade, uma verdadeira era de vários descobrimentos, tá? Então a gente vai ver o que se descobriu a partir das grandes navegações, tudo bem? Para isso a gente vai dividir então o nosso assunto no expansionismo marítimo espanhol e depois no expansionismo marítimo português, porque como a gente já sabe, Portugal e Espanha foram os países pioneiros na época das grandes navegações que obtiveram mais sucesso e que descobriram mais territórios primeiro, né, e que lideraram esse movimento histórico das grandes navegações e da era dos descobrimentos, tudo bem? A gente vai ver também, fazer algumas discussões. A gente já viu falar, né? Tem muita polêmica em relação à questão quem será que descobriu afinal. Bom, obviamente a palavra descobrimento ela não vem ao caso se a gente pensar que o ser humano já habitava as Américas desde milhares de anos atrás, né? Vocês lembram muito bem lá das aulas desde lá do 6º ano, vocês aprenderam como que o ser humano havia chegado na América, Estreito de Bering, blá 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 e assim por diante. Então, a gente sabe bem que, a rigor, a palavra descobrimento, ela não se aplica, né? Porque já existia gente que morava aqui, os nativos já habitavam aqui com várias culturas diferentes, na verdade, centenas e centenas de culturas diferentes, com sua riqueza cultural própria, linguagens, religiões próprias. Então, a rigor, o termo descobrimento, ele não é um termo correto, mas a gente usa esse termo, né, alguns historiadores usam o termo achamento, eles acharam, né, os europeus acharam a América, não descobriram, mas a gente pode usar esse termo descobrimento desde que a gente tenha consciência que, na verdade, os grupos humanos já habitavam aqui há milhares de anos. Então a gente vai falar de descobrimento no sentido justamente de quando os europeus e os povos nativos entraram em choque, eles se conheceram, eles se descobriram, tá? Vale lembrar também que esse descobrimento ele se dá tanto por parte dos europeus em relação aos nativos, mas também dos nativos em relação aos europeus, tá? Os nativos também descobriram os europeus, digamos assim, a partir desse contato que só foi possível por causa das grandes navegações, tá? Então fique com isso na cabeça. Obviamente, quando a gente estiver falando de descobrimento, não quer dizer que não tinha ninguém aqui antes dos europeus chegarem. Obviamente tinha, mas a gente usa esse descobrimento com o sentido justamente dos primeiros contatos dos europeus com os povos e com o território aqui das Américas, tá? Então, hoje um dos objetivos da nossa aula é justamente entender de uma vez por todas, então, quem que foi que descobriu o Brasil nesse sentido? Foram os portugueses? Quando que aconteceu? Ou será que foi outro povo? Será que realmente não se sabia desses territórios para além aí do Oceano Atlântico? Ninguém conhecia nada na Europa em relação a isso? A gente vai então fazer essas discussões. Para isso a gente vai ver a história dos descobrimentos espanhóis e dos portugueses, porque os descobrimentos que esses dois povos fizeram, eles entram em choque, tá? Inclusive aqui na América do Sul é desses grandes palcos, digamos assim, da época dos descobrimentos, tudo bem? Então, bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender é que a Espanha, assim como Portugal, ela foi muito beneficiada com a união do território, tá? A partir daquele processo de reconquista. A gente já havia estudado e relembrado no vídeo passado que os reinos ibéricos, ou seja, da Península Ibérica, eles passaram por um longo tempo ali de dominação muçulmana no território e demorou muito para eles conseguirem expulsar os muçulmanos de seu território, tá? Os cristãos ali que habitavam a Península Ibérica e que haviam sido dominados pelos muçulmanos. O primeiro reino a fazer isso foi justamente Portugal, que havia conseguido lá com Dom Afonso terminar de unificar o seu território e expulsar os muçulmanos desde o século XIII, tá? Mas foi só no final do século XV que o mesmo processo aconteceu no território chamado espanhol, tá?
Então, foi só com a tomada de Granada, que era uma região ali no sul da Península Ibérica, que era dominada pelos muçulmanos, no ano de 1492, que os espanhóis conseguiram expulsar os muçulmanos de vez de lá, e aí sim eles tiveram a possibilidade de buscar, então, expandir os seus domínios para novos territórios. Veja bem, uma coisa importante que vai fazer parte justamente da ideologia das grandes navegações é a expansão do cristianismo, pessoal. Porque veja bem, durante séculos o cristianismo ibérico, português e espanhol, ele ficou ali sendo dominado teve um embate muito sério e ficou sendo dominado pelo islamismo ali na Península Ibérica. Primeiro, o movimento de reconquista, ou seja, reconquistar os territórios cristãos, se deu ali, na Península Ibérica, que eles conseguiram expulsar os muçulmanos de seu território. Mas, a partir do momento que eles conseguiram expulsar os muçulmanos de seu território, eles começaram a buscar novas terras, começaram a querer expandir o cristianismo de vertente católica, obviamente, porque a reforma protestante ela não tocou, ela não influenciou muito Portugal e Espanha, tá? Foram países que não passaram por esse movimento de reforma, que a Alemanha, que a Inglaterra, que os países nórdicos já tinham passado, tudo bem? Esse movimento de consolidação, então, da monarquia espanhola, ele se deu quando dois reis que eram católicos, na verdade o rei Fernando e a rainha Isabel, veja bem, eles eram reinos, a Espanha não existia ainda unificada, tinha vários reinos ali, tinha o reino de Castelo, o reino de Leão, o reino de Aragão e assim por diante. Só que eles eram reis católicos e eles casaram então, o Fernando e a Isabel, unificaram a coroa desses reinos e formaram então o que a gente chama de Reino da Espanha, e a partir então em 1492 da unificação do Reino Espanhol e da expulsão dos muçulmanos ali da Península Ibérica, da expulsão total e final dos muçulmanos da Península Ibérica, que a monarquia espanhola se unificou e conseguiu passar então para uma nova fase que era justamente de expandir maritimamente, tá? Então agora que eles conseguiram retomar o governo do seu território, eles tinham a pretensão de conquistar novos territórios. O primeiro passo para fazer isso, que se deu no mesmo ano, veja bem, 1492, foi quando os reis católicos unificaram a coroa lá, e eles conseguiram expulsar os últimos domínios muçulmanos, conseguiram conquistar, aliás, os últimos domínios muçulmanos na Península Ibérica. No mesmo ano de 1492, foi quando os reis católicos, Fernando e Isabel, eles financiaram o projeto de um navegador genovês, ou seja, italiano, tá? Chamado Cristóvão Colombo. Tá? Então, muita gente associa Cristóvão Colombo, como ele foi financiado pela coroa espanhola, como ele mesmo sendo espanhol. Ele não era, ele era um navegador italiano, a exemplo de outros navegadores famosos da época também, tá? Como Américo Vespúcio, cujo nome serviu de homenagem ao nome do continente recém-descoberto, né? Américo Vespúcio, América. Tá? Mas o fato é que os reis católicos, para expandir o seu poder, e para expandir o cristianismo católico dos seus reinos, eles tinham um interesse justamente no financiamento. Então eles financiaram o projeto de um cara chamado Cristóvão Colombo, que era um navegador italiano. Tá? Qual que era a diferença do Cristóvão Colombo? O Cristóvão Colombo, ele tinha certeza, ele acreditava na esfericidade do planeta, ou seja, ele acreditava que o planeta ele era esférico, ele era redondo, tá? Então, lembra, a gente já discutiu isso. Muitas pessoas, era uma discussão, né? A Terra é plana ou a Terra é redonda? Dependendo aí do nível cultural do pessoal ali da Idade Média, ia pender para um lado ou ia pender para o outro. O Cristóvão Colombo, ele tinha certeza que o planeta ele era esférico. Ou seja, Cristóvão Colombo, ele afirmava que se alguém navegasse em direção ao Ocidente, ele ia conseguir dar a volta. Então, ó, veja bem, imagine aqui comigo, que tem um planeta aqui, imagine aqui comigo. Se você navegasse em direção ao Ocidente, poderia dar a volta no planeta e chegar onde, pessoal? Onde que eles queriam chegar com essas navegações? Vocês sabem disso. Eles queriam chegar nas Índias, né, para continuar o comércio de especiarias que havia sido bloqueado pela conquista turco-otomana em 1453 com a queda de Constantinopla. Então, enquanto os portugueses eles estavam querendo chegar às Índias, dando a volta no continente africano, contornando lá o Cabo da Boa Esperança e chegar nas Índias, e de fato conseguiram fazer isso em 1498 com Vasco da Gama, os espanhóis não, os espanhóis eles apostaram em outro caminho para as Índias, que era a rota da volta no planeta
ir em direção ao Ocidente, dar a volta no planeta e chegar às Índias. Cristóvão Colombo, ele acreditava que ele poderia fazer isso e ele começou a pedir justamente o financiamento de várias monarquias europeias, e a monarquia que acreditou no seu projeto e que financiou o seu projeto de navegação foi justamente a monarquia espanhola dos 6 católicos Fernando e Isabel. Então a gente tem aí a rainha Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragão, que foram os 6 que casaram, os 6 católicos que casaram e formaram o reino da Espanha, como a gente conhece, tá? E o Cristóvão Colombo também, que foi esse cara que foi financiado, esse navegador que foi financiado. Veja bem, não era uma grande expedição, eram só 3 navios que foram financiados, né, nessa primeira viagem, mas o fato é que os 6 católicos estavam ali bancando a viagem do Cristóvão Colombo para ele chegar às Índias. Veja bem, o intuito dele era chegar às Índias, tudo bem? Bom, então Cristóvão Colombo ele sai nessa viagem, tá? E depois de 9 semanas enfrentando vários obstáculos, como calmarias, né? Porque a gente sabe lá que em alto mar, por exemplo, as navegações elas dependem do vento, tá? Né? Então eles içam as velas, aquelas grandes velas, e precisa do vento ali para impulsionar o movimento dos navios, dos barcos, das caravelas e assim por diante. Então, quando tem esses períodos de calmarias, que a gente chama, é quando não tem vento em alto mar, e isso prejudica muito a viagem, tá? Então, além das calmarias, também eles estavam enfrentando muitos motins, porque estava lá, semana após semana em alto mar, enfrentando calmaria, muitas partes, muitos representantes ali da tripulação dos 3 navios ali, liderados por Cristóvão Colombo, começaram a se rebelar, né? Isso que é um motim é quando a tripulação se revolta contra o seu capitão, tá? Então, após 9 semanas enfrentando esses problemas, foi quando a esquadra de Cristóvão Colombo chegou em um território, tá? Que depois a gente sabe, pela geografia moderna, que é uma ilha, que é o atual San Salvador, na região das Bahamas, ou seja, ali na América Central, tá? Numa ilha cujo nome indígena era Guanaani, tá? E isso aconteceu ali em 12 de outubro do ano de 1492. Então veja bem, estava acontecendo, querendo ou não, rápido, né? Unificação ali dos reinos que deram origem à Espanha, expulsão dos muçulmanos, investimento na viagem de Cristóvão Colombo. Então, ó, vai Colombo, acha o nosso caminho para as Índias, porque a gente quer fazer comércio com as Índias. E ele tentou fazer isso, tentou dar a volta no planeta Terra e chegar nas Índias. Só que daí o que aconteceu? Ele esbarrou justamente na América Central. Obviamente não se chamava América ainda, né? Então o que acontece? O Cristóvão Colombo, quando lá no dia 12 de outubro de 1492, ele esbarrou lá numa ilha, ele achou que tinha chegado em algum lugar do mar do Japão. A gente sabe que o Japão ele é um grande arquipélago de ilhas, né? Tem a ilha principal, mas tem centenas de pequenas ilhas. E o Cristóvão Colombo achou que ele tinha chegado justamente às Índias, ou seja, à Ásia, né? Que é como as Índias é como eles chamavam a Ásia. E o Cristóvão Colombo achou que tinha chegado justamente nas Índias. Ele achou que estava em algum lugar ali do mar do Japão. Então, Cristóvão Colombo, acreditou que ele tinha encontrado o tão sonhado, tão desejado caminho para as Índias. E ele retorna então para a Europa falando isso, tá? Falando justamente que tinha encontrado isso, e ele realizou mais 3 viagens depois ao continente americano, auxiliado por outros navegadores, e aí sim ele descobriu então que não tinha encontrado na verdade o caminho das Índias, que ele tinha esbarrado num novo território. Essas viagens do Cristóvão Colombo tinham como direção principalmente ali a América Central, onde hoje as Bahamas e o Panamá. Então vocês podem acompanhar aqui comigo, a gente tem um mapa aqui das rotas de navegação do Cristóvão Colombo, saindo lá da Península Ibérica, na Espanha, e fazendo várias viagens aqui na América Central. Então lembre-se que o objetivo do Cristóvão Colombo era sair da Europa, dar a volta no planeta e chegar na Ásia, nas Índias lá do outro lado. Só que ele acabou esbarrando aqui em 1492 na América, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, se a gente tiver que pontuar, por exemplo, quando que foi o descobrimento da América, levando em consideração aquela
discussão que não foi um descobrimento propriamente dito, tá? Mas se a gente tiver que questionar, então, quando que foi o descobrimento nesse sentido de contato, o primeiro contato entre europeus e os novos territórios, foi justamente em 12 de outubro de 1492, que foi quando Cristóvão Colombo esbarrou ali no que viria a ser depois a América Central. Tudo bem até aqui? Então, dê uma olhadinha aí, se quiser pode pausar o vídeo para analisar um pouquinho as viagens do Cristóvão Colombo. Bom, a gente tem então um espanhol, um navegador espanhol dessa época aí da Era dos Descobrimentos, que foi muito importante, tá? Que é o Vicente Pinzón. É ao redor dessa figura aqui que a gente tem uma das grandes polêmicas da nossa história. Afinal, quem descobriu o Brasil? Foram os portugueses ou foram os espanhóis? Tá? Tudo isso gira em torno da figura desse navegador e de sua tripulação. Veja bem, o Vicente Pinzón, ele é considerado o descobridor do Brasil por vários estudiosos. Por quê? Porque ele foi o primeiro navegador que teve contato ali com a região, ali na América do Sul, que depois viria a ser o Brasil, tá? Que foi justamente ali no Cabo de Santo Agostinho, no litoral do que hoje é o Pernambuco. O Vicente Pinzón, ele passou ali pelo litoral pernambucano, ou seja, lá o litoral do nosso Nordeste, no dia 26 de janeiro de 1500, tá? Ou seja, 3 meses antes da chegada do Pedro Álvares Cabral e de sua tripulação aqui no litoral brasileiro, tá, pessoal? Então a gente já tem aí uma grande polêmica. Se a gente for parar para pensar estritamente quem foi o primeiro navegador, junto de sua tripulação, obviamente, que chegou no litoral brasileiro, né, que viria a ser o Brasil depois, foi o espanhol Vicente Pinzón, tá? Não foi Pedro Álvares Cabral. Por quê? A gente tem, pelos relatos históricos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, a gente sabe então que o Pinzón e sua tripulação passaram pelo litoral nordestino do que viria a ser o Brasil, né, depois, antes dos portugueses, tá? Então, se a gente aqui está preocupado só em saber, tá, quem passou primeiro pelo litoral brasileiro, que viria a ser o Brasil? Foram, então, os espanhóis, tá, pessoal? Liderados por Vicente Pinzón, tudo bem? Então, essa viagem, tá, do Vicente Pinzón, e essa passagem no dia 26 de janeiro de 1500 aqui pelo nosso litoral, trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro, tá? O Pinzón, ele também foi um navegador que a gente fala que ele foi co-descobridor da América porque ele fazia parte da tripulação do Cristóvão Colombo, tá? Cristóvão Colombo, ele tinha lá uma esquadra de 3 navios, uma delas se chamava La Niña, né, a menina ali em espanhol, e quem liderava esse navio era justamente essa embarcação, era o Vicente Pinzón, tá? Então, guarda essa informação porque a gente já vai voltar para ela para discutir então sobre essa questão do nosso descobrimento. O fato é que a viagem marítima que chegou no litoral do que viria a ser depois do Brasil, a primeira que fez isso, comprovadamente, não foi a de Pedro Álvares Cabral, tá? Foi a de Vicente Pinzón, tudo bem? Bom, a gente tem outras grandes figuras da época dos descobrimentos, figuras espanholas muito importantes, que é o Fernão Magalhães e o Juan Sebastián Elcano, tá? Veja bem, o Cristóvão Colombo, ele não conseguiu realizar o intuito dele de chegar nas Índias dando a volta no planeta, porque ele esbarrou lá na América, né, na América Central em 1492, e ele só ficou fazendo viagens, né, ele fez 3 viagens ali, indo e voltando da Europa para a América Central, tá? O que obviamente tem um valor muito grande, né? Mas o objetivo original dele, que é dar a volta então no planeta, ele não conseguiu. Quem conseguiu fazer isso, alguns anos depois, foi justamente o Fernão Magalhães e o Sebastián Elcano, tá? Na verdade, o Fernão Magalhães ele não conseguiu, porque ele faleceu antes de conseguir completar, tá, essa viagem. Mas veja bem então, esses dois eles foram responsáveis por realizar a primeira viagem de circunnavegação do planeta, ou seja, sair de um ponto do planeta e dar a volta no planeta Terra inteiro, tá? Então a famosa volta ao mundo, certo? Quem fez, que não aconteceu em 80 dias, aconteceu ali em aproximadamente 3 anos que demorou para fazer 3 a 4 anos que demorou para fazer essa primeira viagem de circunnavegação, tá? Então, o Fernão Magalhães, na verdade, ele veio a falecer ali na região das Filipinas, 1521, e o Sebastián Elcano, que era um dos seus imediatos ali, assumiu a liderança
da viagem e conseguiu completar então essa volta ao mundo, tá? Então, veja que o povo espanhol, esse povo ibérico também teve uma importância muito grande nessa chamada Era dos Descobrimentos, tá? Primeiro, porque a mando dos 6 católicos, Isabel e Fernando e Isabel, o Cristóvão Colombo acabou descobrindo, mesmo que acidentalmente, acabou descobrindo a América, tá? E depois o Pinzón, Fernão Magalhães, Sebastião Elcano, todos navegadores muito importantes nessa época dos descobrimentos. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, quando esses descobrimentos eles começaram a ser realizados, esses novos territórios começaram a ser descobertos e apelidados então do Novo Mundo, tá? O Velho Mundo seria lá o continente europeu, o Novo Mundo seria esses novos territórios descobertos em direção ao Ocidente, tá? Quando eles começaram a ser novos descobertos, as potências europeias marítimas da época, que eram Portugal e Espanha, começaram então a discutir, a debater quem teria o direito, tá? Quem teria o direito de explorar esses novos territórios? Afinal, quem seria o dono desses novos territórios recém-descobertos? Veja bem, pessoal, aí a gente já tem uma polêmica muito grande, porque realmente pode parecer estranho. Como assim? Os espanhóis e os portugueses, eles chegaram num lugar que já tinha lá milhões de pessoas habitando, que é o continente americano, várias culturas, vários povos uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas como assim eles lá da Europa, eles vão chegar e vão decidir quem que vai dominar, certo? E porque foi justamente o que eles fizeram, eles abriram o mapa do mundo, todos os contornos que eles tinham conhecimento até então, e ficaram discutindo ali, intermediados pelo Papa Alexandre VI, que era o Papa da época, tá? Que era um Papa espanhol também, certo? Então, vocês sabem, né, que a igreja era muito influente ainda, que Portugal e Espanha eram monarquias católicas. Quem melhor para mediar essa situação do que o próprio Papa? O Papa ele era espanhol, né? Então a princípio ele pende mais para o lado espanhol, certo? E estabelece ali um primeiro tratado que ele dizia o seguinte, ó, tem lá o arquipélago de Cabo Verde, que são essas ilhas aqui, vocês podem ver, tá? Então, 100 léguas a partir em direção ao oeste do arquipélago de Cabo Verde de território de exploração portuguesa, tá? Então, até 100 léguas os portugueses podem explorar. A partir dessas 100 léguas é território de domínio espanhol, tá? Esse foi o primeiro tratado que eles tentaram desenhar ali em 1493. Só que os portugueses, óbvio, que eles ficaram descontentes com isso. Por quê? Porque não tinha muito território. Em 100 léguas depois do território do arquipélago de Cabo Verde, não tinha terras ali, ainda era o meio do oceano. Então o que eles iam explorar lá? Não explorar nada, eles iam ficar só com as rotas comerciais aqui, contornando o continente africano. Mas eles não tinham novos territórios daí para explorar na América, tá? Então, no ano seguinte, tá, em 1494, é assinado um novo tratado que é o famosíssimo Tratado de Tordesilhas, que leva esse nome porque foi celebrado na cidade de Tordesilhas, entre Espanha e Portugal, que celebrava então uma nova marca. Ele estabelecia um novo meridiano, 370 léguas de distância do arquipélago de Cabo Verde, tá? Léguas é uma medida, né? Tu pode pausar o vídeo aí se tu quiser, joga no Google ali o que é légua, mas é uma medida de distância em alto mar, certo? Que se usa nas navegações. Então, o Tratado de Tordesilhas, em 1494, ele estabelecia uma nova marca, que é o meridiano aqui, 370 léguas de distância do arquipélago de Cabo Verde, das ilhas ali de Cabo Verde. Por que isso é importante? Porque a partir, sim, do Tratado de Tordesilhas, os portugueses teriam novos territórios, tá? Vocês podem ver por essa faixa aqui, novos territórios para explorar no Novo Mundo, tá? E a partir, então, desse meridiano de 370 léguas, ficaria a cargo dos espanhóis fazer. E os espanhóis, realmente, eles dominaram várias partes, tá, pessoal? A gente acha que os espanhóis, eles dominaram só a América Central e parte da América do Sul, porque são os países que hoje têm uma cultura mais latina voltada, né, principalmente à língua, né, porque falam castelhano, falam espanhol e assim por diante, mas a princípio os espanhóis eles exploraram vários territórios, inclusive da América do Norte,
tá? Os ingleses que colonizaram parte da América do Norte também, eles foram dominando o oeste do continente americano muito tempo depois. Não é à toa que até hoje lá nos Estados Unidos a gente tem estados e cidades que preservam essa herança latina e espanhola de seu domínio. É só vocês lembrarem, por exemplo, de nomes de cidade como, por exemplo, Los Angeles, né? Los Angeles. É um nome espanhol, originalmente domínio espanhol ali. San Diego, certo? Então, os espanhóis, ficou para eles, a partir do Tratado de Tordesilhas, explorar toda essa região 370 léguas a partir, então, de distância de Cabo Verde. E de Cabo Verde até 370 léguas ficou a cargo dos portugueses explorarem, tudo bem? Então, a gente vê que essa época dos descobrimentos, ela também trouxe uma época de disputa das potências europeias para ver quem ia poder explorar economicamente, dominar, né, a região. O que, como eu estava comentando antes, pode parecer estranho. Por que dois países lá da Europa abriram um mapa lá do mundo, que tudo que se conhecia lá, e estabeleceram, não, a gente vai explorar isso aqui, vocês exploram isso? Pode parecer meio injusto, né, quando a gente pensa que já existiam culturas que habitavam aqui o continente americano há milhares de anos, tá? Algumas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, tá? Então, mas o fato é que já tinham. Os povos que habitavam o território que os portugueses exploraram, que são os nossos antepassados indígenas enquanto brasileiros, para eles não tinha muita... Os povos indígenas brasileiros, nativos brasileiros, eles não tinham a noção de posse da terra. Eles não tinham, eles muito menos a noção de nação. Eles não tinham, cada tribo, cada uma por si, faziam alianças militares ou ficavam se matando lá, fazendo guerras. Então eles não tinham essa noção. Mas já existiam territórios na América de grandes impérios, como os incas, os astecas, os maias. Esses sim, né? Então o choque para eles foi mais grande, foi maior, foi mais duro, digamos assim, porque como assim, né, chega aqui um povo estrangeiro, né, para tentar dominar a nossa região, enfim. O fato é que essa era dos descobrimentos, ela ficou marcada também por esses tratados, tá, entre as potências europeias que estavam decidindo sobre o que elas iam fazer com o mundo. Não foi a primeira vez na história não foi a última vez na história que aconteceu isso, aliás. A gente tem vários outros exemplos desses tratados de dominação, tá? Bom, pessoal, vamos passar então agora para o espectro português, porque agora a gente já viu um pouco do lado espanhol, vamos entender o lado português e para a gente poder então seguir naquela nossa discussão, quem afinal descobriu o Brasil, tá? Só lembrando algumas coisas que a gente já sabe sobre as navegações portuguesas. A gente sabe que Portugal ele tinha lá uma vantagem geográfica muito importante, porque já estava ali virado para o Oceano Atlântico, os portos eram fundos e navegáveis. A gente já sabe que politicamente tinha uma aliança entre a monarquia portuguesa e os burgueses portugueses que ajudavam nas navegações porque financiavam muito os movimentos das navegações, as viagens marítimas. A gente sabe que em 1415 os portugueses conquistaram Ceuta. E a gente já ouviu falar também que em 1498 Vasco da Gama, português, e sua tripulação foi a primeira viagem que conseguiu com sucesso contornar o continente africano para chegar às Índias, tá? Bom, além disso então, o que os portugueses fizeram? Obviamente a gente sabe então que a gente tem a nossa cultura devido à nossa colonização portuguesa, o que não deixa de ser interessante, né, pessoal? Nós somos o único país das Américas com essa herança portuguesa. É só a gente pensar que tem o Brasil, todo o nosso redor, todas as outras repúblicas latino-americanas, países latino-americanos, eles são de colonização espanhola. Nós somos os únicos que somos de colonização portuguesa. Por quê? O que aconteceu de diferente? Em primeiro lugar, obviamente a gente tem que lembrar que o Tratado de Tordesilhas ele estabelecia aquele limite, tá? Isso aí era uma coisa técnica, tá? Porque nem portugueses nem espanhóis, na prática, obedeceram muito ali o limite do Tratado de Tordesilhas, principalmente os portugueses. Os portugueses, a partir das chamadas entradas ou dos bandeirantes posteriormente, eles iam explorando e conquistando territórios muito além do estabelecido no Tratado de Tordesilhas, tá, pessoal? Então, mas o fato é que o Tratado de Tordesilhas ele serviu de base ali para essas áreas de dominação.
Temos então aqui Pedro Álvares Cabral, tá? Um homem muito importante ali da época, um navegador. Algumas fontes sugerem que ele fazia parte da chamada Ordem de Cristo também, que é aquela famosa ordem portuguesa herdeira dos Cavaleiros Templários na Europa. Tá? Então a gente tem essa história que nos liga desde lá com a Idade Média Europeia na figura desses navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. E o que aconteceu, pessoal? O Pedro Álvares Cabral, ele foi o líder de um roteiro de navegação, de uma expedição organizada pelo rei de Portugal da época, que era o rei Dom Manuel. E a viagem do Pedro Álvares Cabral era constituída por 10 naus, tá? 10 embarcações, 3 caravelas e mais de 1.500 tripulantes, entre militares, cartógrafos, escrivães, religiosos também. Tá? Então, essa viagem do Pedro Álvares Cabral, que ele era o líder, já foi uma viagem de muito maiores proporções do que aquela viagem do Cristóvão Colombo que os espanhóis haviam financiado. Tá? O rei Dom Manuel, que é o rei português da época, ele era muito importante e muito inteligente politicamente, ele conseguia ler muito ali a situação europeia e ele viu que ele precisava também financiar uma grande navegação ali para exercer o domínio que os portugueses queriam exercer nos novos territórios. Tá? Bom, essa expedição do Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa, dia 9 de março de 1500, tá? Olha essa data, pessoal, presta atenção, 9 de março de 1500. O que já havia acontecido, tá, em relação aqui às grandes navegações, quando os portugueses saíram de Lisboa lá com Pedro Álvares Cabral em 9 de março de 1500? O que já tinha acontecido? Bom, pessoal, o que já tinha acontecido é que Vicente Pinzón, o espanhol, tá, já havia passado pelo litoral do que seria o Brasil. Tá? Já havia passado lá, tá, no final do mês de janeiro de 1500. Então, alguns meses depois, Pedro Álvares Cabral, sai com a sua expedição. Vocês já estão conseguindo ver uma relação disso aí? Alguma coisa suspeita? Bom, vamos continuar aqui que a gente já chega aí no nosso ponto principal. O fato é que, após se distanciarem do arquipélago de Cabo Verde, tá? Que é aquele conjunto de ilhas ali que vocês já viram, mas daqui a pouco a gente dá uma relembradinha, a tripulação, né? Pedro Álvares Cabral, né? Que era o líder dessa expedição, eles chegaram então no que viria a ser o Brasil no dia 22 de abril do ano de 1500. Tá? Então estamos chegando aí perto de mais um aniversário do descobrimento do Brasil pelos portugueses, porque aconteceu justamente essa chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral aqui no litoral do que viria a ser o Brasil, justamente no dia 22 de abril de 1500. Tá? A princípio, Cabral também acreditava que se tratava de uma ilha e ele batizou essa ilha dando o nome de Ilha de Vera Cruz, tá? E depois o rei Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, rebatizou-a de Terra de Santa Cruz. Então, no primeiro nome oficial, digamos assim, do Brasil, foi Terra de Santa Cruz. Em homenagem, obviamente, né, Terra de Santa Cruz tem a ver com o cristianismo. Ambos portugueses e espanhóis eram muito católicos, eram monarquias católicas, então o cristianismo está de mãos dadas com o Brasil desde o começo, tá, pessoal? A história do Brasil e a história da expansão do cristianismo, ela anda de mãos dadas, não tem como separar as duas coisas, tá? E aí a gente chega a uma grande discussão que tem gerado muitos debates históricos, que é a seguinte: como aconteceu essa chegada dos portugueses no dia 22 de abril de 1500 aqui no litoral brasileiro? Como aconteceu? Seria uma chegada sem querer ou seria uma chegada que não, eles sabiam que eles estavam vindo para cá? Ou seja, as duas teses que são discutidas aqui é a tese da causalidade ou da intencionalidade. Tá? Veja bem, foi uma coisa casual? Tá? Foi uma coisa sem querer? Tá? Então, para isso, a gente tem que discutir algumas coisas. Primeiro, existem alguns documentos da época, tá, pessoal, que ajudam a gente a entender um pouco essa questão. O primeiro grande documento é a chamada Carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão ali da tripulação do Pedro Álvares Cabral, e ele era responsável por fazer a crônica, por fazer o relato da viagem para mandar para o rei Dom Manuel, tá? Então, tu pode pausar esse vídeo aqui também e daí dar uma lidinha sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha na internet. Tu vai ver que ela começa assim: ao rei, el rei Dom Manuel, blá blá blá. Por quê?
o Pero Vaz de Caminha justamente ele estava fazendo o relato das viagens, tá? Da viagem do Pedro Álvares Cabral para mandar para o rei, tá? Meio que fazendo ali um diário que ia servir de informação ali para o rei da época de Portugal, que era Dom Manuel. Tudo bem? Bom, nessa carta de Pero Vaz de Caminha, primeiro lugar, pessoal, a gente tem aí duas teses, então, que explicam essa chegada aqui. Vamos discutir elas aqui, então. Primeiro, aqui tem um arquipélago do Cabo Verde, a gente tem Lisboa aqui. A primeira teoria, que vocês provavelmente já escutaram, é que a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou e por dois principais motivos que não se sabe qual precisamente, mas ou devido a calmarias que obrigaram a expedição a se desviar da rota, ou devido a tempestades que desviaram a rota da expedição de Pedro Álvares Cabral, o fato é que Pedro Álvares Cabral e sua expedição, que queriam chegar na Índia dando a volta no continente africano, eles teriam meio que se desviado, perdido sua rota ali, o seu caminho, e acidentalmente chegado no que viria a ser o Brasil. Isso foi defendido na história durante muito tempo, tá, pessoal? Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. O Pedro Álvares Cabral estava lá na sua expedição marítima, queria chegar nas Índias, daí teve uma grande tempestade que desviou o seu caminho e ele chegou, chegou em Porto Seguro, no Nordeste brasileiro, ali na Bahia, em 22 de abril de 1500. Foi sem querer, tá? Bom, a gente tem algumas dificuldades históricas em relação a isso, pessoal, para acreditar nessa teoria. Primeiro, pessoal, por que hoje em dia a gente já não mais acredita historicamente nessa teoria? Primeiro porque a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi esse relato detalhado da viagem da expedição de Pedro Álvares Cabral, ela não fala sobre nem tempestades, nem calmarias e nem sobre esse desvio feito na expedição. Ou seja, a gente não tem nenhum documento histórico que prova pra gente que a chegada dos portugueses até aqui, o litoral do Brasil, foi um acidente. A gente não tem nenhuma prova histórica sobre isso. Professor, mas então por que a gente sempre ouviu falar isso? Por que se fala e se ensina dessa maneira assim por diante? Veja bem, pessoal, na história vocês sabem muito bem que a gente é refém das fontes históricas. A gente precisa de documentos e de vestígios históricos para construir o nosso conhecimento histórico, tá? E o que aconteceu? A carta de Pero Vaz de Caminha ela foi descoberta só no século XVIII. Tá? Foi só no século XVIII que a carta de Pero Vaz de Caminha veio à lume, veio à luz, que as pessoas tiveram acesso a esse documento, certo? Ou seja, durante 3 séculos mais ou menos, ficou se defendendo essa tese. Como eles não sabiam muito bem o que tinha acontecido, se acreditava que havia sido um acidente, o fato de Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegar aqui no litoral do Brasil. Mas depois que se descobriram esses documentos como a carta de Pero Vaz de Caminha, começou a se questionar isso. Por quê? Na carta de Pero Vaz de Caminha não fala nada sobre essas tempestades ou momentos de calmaria, não fala nada. E Pero Vaz de Caminha estava fazendo um relato detalhado de sua viagem. E vocês têm que lembrar que ele era um cronista, ele estava ali só para isso. Ou seja, se tivesse sido um acidente, pessoal, provavelmente teria. Se tivesse acontecido tempestades, assim por diante, que desviassem a rota da expedição cabralina, provavelmente a gente teria relato disso na carta de Pero Vaz de Caminha, o que a gente não tem. Esse é o primeiro fato que faz a gente questionar a questão de que o descobrimento do Brasil foi um acidente. Então a gente já questiona por aí. O segundo fato voltando lá ao Vicente Pinzon, pessoal. Por quê? O Vicente Pinzon, ele fez o relato dele também, demonstrando que ele havia chegado a uma região que seria o Brasil depois, já em janeiro de 1500. Tá? Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Os portugueses sabiam do território a oeste, tá? Eles já sabiam do território, até mesmo por causa dos tratados que eles já tinham feito, mas eles sabiam que o território estava lá, que esse novo território do Novo Mundo, que depois viria a ser o Brasil, estava lá, e o pior, Dom Manuel, que era o rei português da época, que era muito inteligente, ele já sabia, então estava muito bem informado de que os espanhóis já tinham passado ali no território. Ou seja, provavelmente esse incentivo do Dom Manuel, esse financiamento que o Dom Manuel fez para a viagem, para a expedição marítima de Pedro Álvares Cabral, foi para que os portugueses assegurassem o domínio do território, não perdessem o território para os espanhóis. Então
Então, poxa, assim, mais ou menos, os espanhóis já passaram lá no litoral da América do Sul, que segundo o Tratado de Tordesilhas é nosso. Vou mandar, né, o pensamento aqui do Dom Manuel, vou mandar uma expedição para ir lá e para assegurar o domínio sobre o território, tá, pessoal? Então, esses relatos, tanto do Pero Vaz de Caminha como do Vicente Pinzon e assim por diante, eles provam para a gente algumas coisas. Primeiro, os espanhóis passaram no litoral do que seria o Brasil 3 meses antes, cerca de 3 meses antes dos portugueses, e os portugueses, quando eles chegaram aqui, não foi por acidente. Provavelmente, né, então, segundo toda essa discussão histórica, eles vieram intencionalmente para cá para assegurar o domínio do território. Tá? Então a gente tem aqui essa rota do Pedro Álvares Cabral, né? Então ele aproveitou essa viagem que eles queriam fazer para a Índia, ele aproveitou para vir aqui e meio que assegurar o domínio, tá? Com medo, né? Eles tinham medo que os espanhóis dominassem a região ali, porque já haviam passado por ali, tá? Então, quando a gente fala que os portugueses descobriram o Brasil, quem que descobriu na verdade? Na verdade, a gente sabe que já tinha todos os povos nativos aqui, a gente sabe que os espanhóis passaram aqui, então por que os portugueses ficaram com a fama? Primeiro, pessoal, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Os portugueses que exerceram esse domínio aqui da região, certo? Então, não faz tanta diferença saber que os espanhóis chegaram 3 meses aqui antes, porque os espanhóis só passaram e não dominaram a região, não colonizaram a região. Eles estavam mais preocupados com outras regiões. Já os portugueses não. Os portugueses, por mais que tenham chegado aqui apenas 3 meses depois da passagem dos espanhóis, eles que exerceram o domínio e a força colonizadora da região. Tudo bem, pessoal? Bom, nessa viagem do Pedro Álvares Cabral, e também que está relatado lá na carta de Pero Vaz de Caminha, a gente também tem um acontecimento histórico muito importante para a nossa história do Brasil, para a nossa história enquanto brasileiros, e se tu é cristão, para a sua história enquanto cristão também, que é justamente o início do cristianismo em terras que viria a ser o Brasil, tá? Na expedição do Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui dia 22, então eles chegaram no litoral dia 22, começaram a fazer algumas explorações no dia 23, e no dia 26 de abril, ou seja, poucos dias depois, já estava sendo celebrada a primeira missa no Brasil, pessoal. Tá? Então veja bem, a gente tem aqui essa belíssima obra do Victor Meirelles, que foi um artista brasileiro que estudou na França, inclusive, e ele fez esse relato baseado, essa cena que ele pintou da primeira missa do Brasil, ele baseou no relato da carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Então na carta de Pero Vaz de Caminha tu pode ler lá ele falando sobre essa primeira missa. Aqui então, pessoal, veja bem, dia 22 os portugueses chegam aqui, descobrem, né, entre aspas, o Brasil. No dia 26, eles já estão, né, iniciando o cristianismo aqui, tá, pessoal? Por isso que eu falo, a história do Brasil, ela vem junto, tá, com a história do cristianismo, com a história da expansão do cristianismo ao redor do mundo. Não existe começo da história do Brasil sem cristianismo, pessoal. Desde o primeiro nome de batismo, Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, tá, com a primeira missa celebrada ali poucos dias depois. Tá? A gente tem aqui a figura do Frei Henrique de Coimbra, que era um bispo português, que celebrou essa primeira missa. Então, veja bem, eu estou falando missa, mas realmente, porque eles eram católicos, né? Mas é a primeira celebração do cristianismo, né, nas nossas terras, tá, pessoal? O que isso mostra para mim? Veja bem, pessoal, a gente vê aqui 2 princípios muito fortes, tá? Primeiro é o princípio de soberania, porque veja bem, o princípio de soberania, a gente pode entender ele tanto como aplicação do nosso raciocínio, né, nossa diligência ali em fazer descobertas e assim por diante, mas também o governo soberano de Deus da história da humanidade. E se hoje tu é alguém que vai na igreja, que tu pode lá estar celebrando a sua religião aqui no Brasil, tudo isso começou porque séculos atrás aconteceu todo esse movimento histórico das grandes navegações, dos descobrimentos, da mentalidade portuguesa e espanhola de espalhar o cristianismo, que fez com que o cristianismo chegasse aqui nessas terras. Tá? É até interessantíssimo o relato que o Pero Vaz de Caminha faz sobre essa primeira missa, porque ele fala, né, que foi uma celebração entre os portugueses. Então a gente tem o Henrique de Coimbra, tem os frades franciscanos que estavam junto na tripulação de Pero
do Álvares Cabral, e a gente tem os nativos participando daí. E é interessante que o Pero Vaz de Caminha, ele relata lá, ele estava vendo, né, a cena, e ele relata que os nativos nem sabiam o que estava acontecendo. Eles nem sabiam, só que eles foram seguindo a procissão da cruz até o altar improvisado ali, foram seguindo com danças, festejando e tal. É um momento simbólico, tá? A partir do momento que essas duas culturas, a cultura europeia e a cultura nativa, entraram em choque aqui no Brasil, nisso estava presente o cristianismo, tá? Então, a gente tem que entender que a história do Brasil, ela desde o começo, ela tem esse caráter cristão e que a gente está aqui hoje falando sobre princípios bíblicos e tal, num país que é majoritariamente cristão. Tudo começou aí, nessa data simbólica que foi a primeira missa do Brasil. Certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido todas as nossas discussões de quem afinal descobriu o Brasil, quem chegou aqui primeiro, por que tudo isso foi importante. Mas a gente continua aprofundando então essas questões em novas oportunidades. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.